programação desse caso, ele vai se dar com uma heterogeneidade importante, tanto na apresentação clínica, quanto na estratégia terapêutica que é feita para esse paciente. O risco de trombose para um paciente que vai estar em um leito de UTI, ele vai ser até aumentado em relação aos outros pacientes, os pacientes que vão ser internados em enfermarias, ou mesmo os pacientes que vão seguir em conduta domiciliar, em acompanhamento ambulatorial, até pela própria associação de outros riscos de trombose associado ao paciente que está em UTI. Tem um estudo que é um estudo recente que avaliou que 2,6% de risco de tromboembolismo venoso até 90 dias após uma alta, esses pacientes que não receberam a profilaxia trombótica. Contudo, tem outro estudo que ele já considera uma porcentagem bem menor, de 0,48%. Se o paciente com o COVID ele vai ter um risco trombótico aumentado, então haverá uma prevalência tanto de infarto agudo do miocárdio quanto AVC, inclusive coagulação do sistema. Nesses pacientes que vão estar fazendo diálise, ECMO, você pode ter uma coagulação do sistema que vai ser uma prevalência maior. Nos pacientes pós-mortem, na autópsia, já foi evidenciado a presença de macroêmbolo pulmonar, tanto de injúria endotelial severa, aumento na angiogênese, um microêmbolo que ele vai estar até associado, muitas vezes, com um dedímero aumentado. Né? Então, esses pacientes que apresentavam dedímero aumentado, pelo aumento das características viscoelásticas, vão apresentar mais esses casos de macroêmbolo, microêmbolo, de injúria endotelial e da oclusão dos capilares alveolares. Para você ter uma marcação laboratorial dessas características trombóticas, se faz necessário pedir para esses pacientes e fazer a avaliação tanto da plaqueta, que geralmente vai estar normal nesses pacientes, um TAP, que vai estar normal ou até discretamente alargado nos pacientes não críticos. Nesses pacientes que vão deteriorar, mesmo que eles vão apresentar uma deteriorização, eles vão ter esse caso de plaqueta normal, TAP até normal. Contudo, o dedímero, ele é um marcador de pior prognóstico para esse paciente. A fim de entender as evoluções, as características de como esses pacientes vão ficar, o artigo ele separa os pacientes em 3 estágios. Estágio 1, 2 e 3. Estágio 1, o paciente ele vai ter sintomas leves, sem necessidade de oxigênio ou qualquer suporte ventilatório, e vai ter uma leve inflamação sistêmica. E necessariamente ele vai ter uma coagulopatia sistêmica leve. No paciente em estágio 2, já é um paciente que vai apresentar sintomas mais severos. Esse paciente já é um paciente que vai ter uma necessidade de suporte de O2, já porque ele vai apresentar uma progressiva inflamação pulmonar, do parênquima pulmonar. E a coagulopatia local, ela vai já ter evidências de microtrombos. O paciente estágio 3 já é um paciente que deteriorou sua condição clínica, já apresentando lesão de órgão. Esse paciente é um paciente que não vai estar mais com catéter nasal, já é um paciente que vai estar em terapia de alto fluxo, ventilação mecânica ou ECMO, tem uma resposta pró-inflamatória bem mais evidente, e com a coagulopatia local ou sistêmica, e aí é quando você já nota o marcador de pior prognóstico, que é o dedímero, vai ter um dedímero aumentado, ele fala do aumento do fibrinogênio, um TAP vai estar alargado, vai ter uma plaquetopenia, e aí nesse contexto você vai ter um aumento de TEP e de TVP. A fisiopatologia do COVID, ela vai se dar pelo efeito direto, ação direta do vírus nos pneumócitos e no endotélio. Então, ele vai causar tanto uma resposta inflamatória local ou sistêmica. Então, vai depender do agravo que o paciente vai apresentar. Isso gera uma interação com o sistema hemostático, que vai gerar esse desequilíbrio, esse desbalanço, para propiciar tanto pode ter o risco de um sangramento, quanto pode ter o risco de um efeito trombótico.
como é que vai se dar esse mecanismo? Existe toda uma cascata de eventos que vai se dar para a evolução desse paciente. Quando o paciente ele vai apresentar uma autorreplicação viral, uma autorreplicação viral num paciente que tem uma aberrância imune, ele vai ter uma resposta imune inicial que não vai ser capaz de impedir essa multiplicação. Que é aquela primeira parte, né, do COVID, que é aquela parte da replicação viral. Então, se eu tenho uma autorreplicação e eu não tenho um sistema imune que consiga debelar, por qualquer falha que seja, sem uma determinação até de qual é a falha que existe para isso acontecer, ele vai ter essa resposta imune inicial ineficiente. Então, o paciente já passa a piorar seu estado. Ele sai daquele estágio 1, que vai ter pouco sintoma, já para ter mais sintoma como a necessidade de oxigênio. Então, quanto mais você apresenta esses sintomas, quanto mais dano você vai apresentando, mais dano você vai tendo sendo adicionado. Então, entra como uma cascata mesmo. Então, quanto mais você já tem a resposta imune deficiente, você já leva ao dano e já leva a mais apoptose de pneumócitos, de endotélio. Então, quando você faz essa lesão do endotélio, você ativa mais plaquetas e você acaba levando à indução dos fatores de coagulação. Aumenta ainda mais o processo de inflamação, levando a mais ainda uma microangiopatia pulmonar, mais microtrombos e destrói mais ainda pneumócitos, que vai só alimentando essa sequência. Então, chega um momento que o paciente já apresenta a sua necessidade de suplementação de O2. Dos pacientes, 5% dos pacientes sintomáticos, eles vão apresentar o que é bem conhecido, que é a tempestade de citocinas. Então, já veio a lesão do endotélio, dos pneumócitos, uma tempestade de citocina que vai aumentar ainda mais o estímulo aos processos pró-inflamatórios e pró-coagulantes, levando a endotelite sistêmica, extravasamento capilar, a lesão celular e de órgãos e a ativação da coagulação, que leva ao efeito trombogênico. Esse paciente, ele tanto vai ter o aumento do efeito trombogênico, quanto ele também vai ter sangramento. Ele ativou, ele vai ter também uma plaquetopenia que ele pode apresentar. Esse paciente pode ter uma disfunção plaquetária, a deficiência dos fatores de coagulação. Então, ele pode seguir por essas duas vias, tanto o efeito trombótico quanto o sangramento. Por isso que é tão difícil esse manejo desse paciente, porque existe a própria doença em si, ela aumenta o risco de um sangramento. Então, você anticoagular alguém por um efeito trombótico, mas que também pode somar um efeito de sangramento, torna difícil essa definição de quando você vai anticoagular esse paciente. Então, isso leva a anormalidades pulmonares que podem ser persistentes. Em relação aos estudos ao dano pulmonar, o artigo ele cita que não é muito bem entendido, mas que existem. Os pacientes podem ficar com danos pulmonares até 6 meses após alta. E então, anticoagula ou não? O que já se viu é que, independente de anticoagular ou não, o desfecho de mortalidade, de tempo de internação e ventilação, ele não vai modificar se você anticoagula ou não anticoagula. E alguns estudos pequenos, eles falam que quando o paciente faz uma anticoagulação em dose intermediária, você pode ter mais sangramento. Então, a busca por essa resposta levou à formação de muitos trials. Então, no artigo ele fala que até junho tinham 20 trials, já em dezembro já tinham 75 trials, mas eram geralmente open label, multicêntrico, e as amostras variavam de 3.000 a 7.000 participantes. Só resumindo os estudos que tem o estudo REMAP-CAP, o ATAC, o ATIV-4, que ele vai estudar nos pacientes que estão no contexto, né, de UTI, e avaliando a terapêutica, a coagulação terapêutica versus a profilaxia, e avalia o paciente ter acima de 21 dias sem lesão de órgão, sem necessidade de suporte de órgão, o Inspiration,
que ele vai avaliar também pacientes em UTI, que ele vai comparar a profilaxia padrão com a dose intermediária, e o ataque e o ativo 4A e o remap-cap, que vai avaliar, nesse caso, os pacientes que são moderadamente doentes, né? Que aí, no caso, ele vai comparar a anticoagulação terapêutica contra a profilaxia padrão. E já para avaliar os pacientes em conduta ambulatorial, seja porque nunca precisou internar, nunca precisou de um suporte de oxigênio, ou seja porque ele está de alta, avalia-se o uso do sulodexide para esses pacientes, que são especialmente os pacientes que têm alto risco de complicações. Então, para os pacientes em UTI, que é até onde tem mais estudos, né? A anticoagulação terapêutica, ela vai apresentar, se você faz anticoagulação terapêutica, você vai ter menos casos de tromboembolismo, no geral, mas se o desfecho de morte ou de gravidade, ele não vai alterar. Ele vai diminuir o número de tromboses, o número de eventos, mas não evita a mortalidade. Então, não será a dose terapêutica da heparina que vai modificar o desfecho, a mortalidade. E também estudos apontam que é indiferente se eu faço profilaxia em baixa ou intermediária dose. Aquele estudo Inspiration, ele indica que a dose intermediária ela vai ter até mais sangramento do que a dose terapêutica. Só que existe um viés do peso, porque quando ele trata da intermediária, a intermediária ela vai avaliar pelo peso. Ela avalia pelo peso, já a padrão, ela vai seguir uma dose certa e dobra se estiver passando de 120 quilos. Então, isso gera um viés na questão da dose. Então, será que sangrou mais porque a intermediária ficou usando uma dose conforme o peso, e quando foi no outro, mantinha sempre uma dose mais baixa em relação ao peso, que isso fosse o que tivesse fazendo com que o paciente não sangrasse, né? E há muita expectativa de estudos para avaliar sobre a questão dos agentes antiplaquetários, porque se estuda para fazer em relação às coagulopatias, sobre o dedímero, para a classificação disso, mas não tem estudos em relação aos agentes antiplaquetários. O paciente do estágio 2, que é aquele que não vai se internar na UTI, que vai se internar na enfermaria, existem esses estudos, né, o ativo 4, remap-cap e o ataque, tá? Ele faz a estratificação conforme o dedímero, se é alto, se é baixo, se é ausente, né, considerando o alto o dobro do valor em relação ao baixo. E o endpoint que ele olha é um órgão livre de suporte acima dos 21 dias, que esse é o desfecho que ele observa. Então, vai ser eficaz a anticoagulação nesses pacientes que têm o dedímero, né? O corretor fez isso. O dedímero elevado, tá? E o estudo NICE, ele já avalia o uso da necessidade de heparina de baixo peso molecular em pacientes acima de 2 dias, em acima de 2 dias, o paciente que está em uso de oxigênio de baixo fluxo, como uma indicação de fazer para esses pacientes. No paciente que está tanto fazendo a conduta ambulatorial ou aquele que já recebeu alta, né? Lembrando que existe, lá no começo que eu falei que existem alguma porcentagem, né, de 2,6% dos pacientes que podem ter trombose até 90 dias após a alta, né? Então, esses pacientes, se eles se beneficiariam de uma terapêutica, e uma proposta foi o trial da sulodexida, que ele é um glicaminoglicano natural, que vai ter efeito pró-fibrinolítico e antitrombótico, e apresenta um muito baixo risco de sangramento, tá? Então, ele seria indicado para pacientes que estão em casa, mas que são pacientes que têm alto risco, pelas suas próprias comorbidades, de terem um efeito, alguma trombose.
certo? Então, esse estudo Sulvert, ele fala que não tem uma indicação aprovada. Em relação ao estudo do placebo, do Sulodexid versus o placebo, eles não tiveram grandes diferenças, então não há um grande benefício da Sulodexid, então há uma necessidade de estudos adicionais de outras terapêuticas para serem feitas. Então, como guideline clínico, né, as recomendações é fazer realmente uma heparina de baixo peso molecular em todos os pacientes que estão internados, UTI ou não, tá? E que a dose terapêutica das duas, tanto da heparina de baixo peso molecular como da não fracionada, não vai modificar o desfecho e pode não melhorar o desfecho ou aumenta o sangramento. Na dose intermediária da heparina de baixo peso molecular, ela vai ser recomendada para pacientes para fora da UTI, com risco trombótico, e os pacientes que estão em UTI, que vão ter maior risco de trombose do que sangramento, a indicação da sua anticoagulação. Então, os pacientes internados, eles podem receber dose acima da intermediária. Se o paciente é ambulatorial, ele vai só anticoagular em caso de dedímero elevado, e um risco de progressão para a fase 2 é que se pode fazer a profilaxia com heparina de baixo peso molecular, uma vez que não existe um risco maior de sangramento. Então, não há uma indicação também de o paciente que recebeu alta continuar com anticoagulação, a não ser que seja um paciente com imobilidade, que por si só já aumenta o risco, né, de trombose, ou paciente que tem muita inflamação e desde que não tenha o risco de sangramento, tá? Então, uma rotina com o dedímero, se você tem um aumento súbito do dedímero, pode sugerir um risco de tromboembolismo, tá? Então, esses aqui são os estudos. Do primeiro, de que não teria rotina de pedir a dose da tromboprofilaxia e não tem a rotina de fazer os antiplaquetários. De incertezas que se vai ter é que não tem ausência de trials randomizados importantes, que não há uma indicação clara de uma terapia de coagulante domiciliar. O uso adequado para os pacientes internados, isso vai variar conforme o hospital, conforme o setor, são estudos pequenos para você poder fazer uma comparação. E a dúvida sempre de quando pedir o dedímero, né? Alguns recomendam que vai ser conforme o risco clínico do paciente. Então, de conclusão, é que há importância sempre de pesquisar quanto mais esses pacientes, de que é importante manter o equilíbrio entre a estratégia de anticoagulação e o risco das complicações trombóticas e sangramento, e os estudos que visem otimizar a profilaxia antitrombótica e o tratamento das coagulopatias associadas à Covid-19. E era isso que eu tinha para dizer. Primeiro, agradecer e parabenizar a Yara pela apresentação. Esse artigo, assim, Covid é o assunto da moda, né? E quando a gente fala em trombose e Covid, ainda tem. Eu brinco, às vezes, uma vez discutindo com o Davi, que é um cego guiando o outro cego, né? O Davi anestésio. Porque, assim, na verdade, acha-se muita coisa, tem muitas opiniões de várias sociedades de como fazer. Tem uma nota técnica da Secretaria de Saúde, que a gente aqui no Emoce ajudou a construir, de o que fazer com esses pacientes, mas, na verdade, não tem nada, depois de um ano de doença, um ano e meio praticamente, você ainda não tem dados robustos com estudos randomizados, que você tenha. Os estudos que tem hoje, atualmente publicados, assim, são estudos cheios de vieses, população extremamente heterogênea, avaliação de desfechos heterogêneas, né? E aí acaba que a gente fica com uma evidência científica fraca, né? Mas com milhares de pacientes na mão para poder tomar decisões. Então, no COVID, a gente tenta utilizar o conhecimento prévio, né, que já se tinha de trombose em doentes críticos,
mas sabendo que, na prática, o que a gente está vendo é que os pacientes com COVID, eles se comportam de uma maneira diferente dos doentes críticos por outras etiologias, né? Esses pacientes, até para você fechar um diagnóstico de CIVD neles, às vezes é um pouco mais complicado, porque você não vê aquela CIVD clássica da hipofibrinogenemia bem apresentada, né? Geralmente esses pacientes no estado inflamatório basal, de quando eles evoluem ali do estágio 2 para o estágio 3, eles costumam ter uma hiperfibrinogenemia, e aí você vê nos testes viscoelásticos, né? Na tuboelastometria, você costuma ver um padrão. E Yara, tu pode só desligar o teu microfone, por favor? Aí na tromboelastometria você costuma ver até aqueles padrões de hipercoagulabilidade, né? E aí esse estudo eu achei interessante trazer ele porque é um estudo bem recente, né? Que ele na verdade compilou o que você tem hoje disponível na literatura, tentou resumir ali um pouco da fisiopatologia do que se sabe hoje e mostrar quais são os estudos que estão em andamento, né? Existe muita expectativa, né, desses estudos saírem aí nos próximos meses os resultados para poder ver se conseguem guiar a gente um pouco. Eu vou falando do estudo do ataque, né? Foram 3 estudos que eles juntaram, né? O ataque, desses que ela passou, eu esqueci o nome, sou boa de decorar os nomes não, né? Do Active, e o outro, esqueci, que são 3 estudos que eles juntaram, 3 estudos randomizados para fazer a avaliação de como você remapcar, obrigada, que você deve, como você deveria se conduzir nesses pacientes, né? E aí, assim, saiu um resultado em janeiro, né? Que foi um resultado parcial do que eles viram no estudo até hoje, mostrando que fazer uma dose de anticoagulação terapêutica nos pacientes que estão com doença moderada é benéfico se você comparar com o grupo de pacientes que utilizaram só a profilaxia padrão. Então, esses pacientes que utilizaram dose terapêutica, eles tiveram, mesmo você estratificando no subgrupo do dedímero, né, eles tiveram mais dias livres de suporte, né, suporte de ventilação mecânica, tiveram melhor morbidade e mortalidade, e a taxa de sangramento não foi maior se comparado ao grupo da profilaxia padrão. Quando você faz a análise dos mesmos dados no grupo de pacientes que estão em UTI, não teve benefício, né? Então, a heparina terapêutica não foi melhor, nem em mortalidade, nem em melhora de tempo de suporte. Ela pareceu ser pior no grupo, quando você compara a mortalidade, certo? E a taxa de sangramento foi maior do que no grupo da profilaxia. Aí vem vários questionamentos que, obviamente, eles vão ter que fazer essa avaliação no decorrer do estudo. Inclusive, a partir dessa avaliação, tem outro estudo também em andamento, né, para saber se na hora que o paciente está com doença moderada e evolui para doença grave, então eu suspendo a anticoagulação terapêutica. Então, tem um outro estudo já caminhando para poder fazer essa investigação. E por que a heparina terapêutica é boa no paciente moderado, mas no paciente que já está com doença grave, já no paciente de UTI, ela se mostrou pior? Será que perdeu-se o time, né? O que foi que aconteceu? Então, assim, são muitas dúvidas ainda, são muitos questionamentos. O que a gente sabe hoje é que os pacientes têm sim um maior risco de trombose, então obrigatoriamente esses pacientes têm que estar com heparina profilática quando eles internam. O dedímero, pelo que a gente apostava muito no começo, e os protocolos das instituições que saíam falando, estratificando, né, o dedímero e decidindo a partir do resultado do dedímero e de outras provas inflamatórias, qual a dose de anticoagulação que você vai fazer, né? Parece mais que o dedímero vai ficar só como um fator prognóstico, não um fator como decisão de que terapia vai ser realizada, né? E os pacientes ambulatoriais, aí é que é outra incógnita mesmo. Na prática, o que é que a gente vê? Cada um fazendo de um jeito, os pacientes com maior risco trombótico acabam fazendo uma profilaxia
na maioria das vezes, com algum anticoagulante oral direto, que é o mais fácil que se tem, né, assim, em termos de posologia, do paciente encontrar para fazer. Nesse momento, não tem como a gente dizer está certo e está errado, né? O que a gente tem realmente é que é, incentivar, né, que esses pacientes, o ideal seria que esses pacientes entrassem em estudos clínicos, né? Na prática, como a gente não vai conseguir colocar todo mundo, mas tentar lembrar que que a terapia anticoagulante, ela também tem seus efeitos adversos, também tem sangramento, a gente vê alguns pacientes fazendo sangramento de reto peritônio, né? O Luiz está aqui para até opinar depois de um colega que falou que os pacientes com anticoagulação plena, quando vão fazer pronação, fazem hematoma de pessoas que viam em outro centro. Agora, recente, a gente teve um paciente no teste do Rotem, que a gente vê que fez o sangramento espontâneo para reto peritônio, ficou extremamente grave, teve PCR, ficou bem ruim. Então, a terapia anticoagulante, ela não é isenta de riscos, a gente precisa se lembrar disso antes de prescrever, né? Tem sim que levantar risco-benefício, e a gente fica na expectativa realmente de saírem resultados mais robustos para ajudar a gente a se guiar. Eu queria abrir agora para vocês falarem, quem quiser expor sua opinião, sua experiência com relação ao tema. Alguém? Gerson, Luiz. Então, oi, Loni, você consegue me ouvir? Consigo sim. Não, então, eu queria só lembrar, né? Eu vi aí essa questão da anticoagulação ambulatorial e a gente sabe que não tem uma resposta para isso, né? Mas eu queria só complementar, assim, eu achei muito interessante tudo que você falou sobre os nossos pacientes, que a gente sabe que a gente vai usar. Tem hemofílicos que podem ter COVID, né? E aí aqui naquele paciente também ele está, de certa forma, protegido de trombose por conta da deficiência do fator 8, mas no início a gente achava que tinha que elevar o fator 8 a níveis terapêuticos, né? E aí eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de alerta de não elevar tanto o fator 8 nesses pacientes, né? Doença de von Willebrand, que a gente pode estar adicionando mais fator 8, um fator 8 que é uma proteína inflamatória. O paciente com doença de von Willebrand, ele pode estar elevado, e a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de repor a níveis terapêuticos, né? O fator 8 rico em von Willebrand, repor altas doses de fator 8 e principalmente os agentes de bypass, que a gente vai estar adicionando um procoagulante, né? A gente está adicionando procoagulante, fator 7 ativado, complexo protrombínico, parcialmente ativado, a gente está adicionando um risco trombótico, né? E interessante a última discussão que eu vi, até do pessoal da Unicamp, que falaram do risco de hematoma de olho-pessoas no paciente em pronação. Isso foi no serviço de Porto Alegre que falaram. E aí eles falaram uma coisa, que o dedímero não é uma pessoa, né? Às vezes a gente quer tratar o dedímero, mas a gente tem que avaliar todo aquele paciente, qual o risco associado que ele pode ter, né? Eu só queria lembrar dessa situação aí dos nossos pacientes que tem um risco hemorrágico grande, mas de repente você pode conferir um risco trombótico, né? Com a terapêutica. É bem lembrado isso, que às vezes a gente acha que está tudo tranquilo para esse paciente, mas aqui no serviço a gente teve 2 pacientes hemofílicos, né, uma portadora de deficiência de fator 9 e outro um hemofílico grave, que os dois evoluíram com trombose, né, e um fez um AVC isquêmico, o outro fez um tromboembolismo pulmonar, evoluiu a óbito, e os dois pós-Covid, um após Covid, o outro suspeito de Covid, e que fizeram esse quadro trombótico, né, bem grave, né, nas duas situações. Depois de fazer fator 7, nos dois, né. Mais alguém quer comentar? Quem está tratando Covid, quem acompanha, quem discute caso. Gerson quer falar, se mexeu ali, quer ligar o microfone. Denise.
gosto muito dessas coisas não, você sabe, né? Ficar bem quietinho no meu canto, só escutando quem sabe. Alguém teve alguma experiência de algum paciente com trombose, acompanhou algum paciente no serviço que queira compartilhar com a gente? Tem alguma experiência aí no tratamento desses pacientes que queira compartilhar? Não? Então tá. Então, assim, o recado que a gente queria dar mesmo, né? Deixar aqui para vocês é que a gente ainda está aprendendo muito sobre Covid, né? Quando o Covid, quando começou em dezembro na China e quando chegou aqui no Brasil, né, mais ou menos em fevereiro, março, foi depois desses 3 meses que a gente começou a ouvir falar em trombose, né, tem os primeiros estudos chineses mostravam ali 25%, 40% de acometimento e os pacientes, na maioria desses estudos, não estavam usando nem heparina profilática, né, então que na verdade assim já deveria se fazer, né, uma avaliação de TEV independente do Covid mesmo sem conhecer. E aí tem até agora recente, né, saiu um questionamento se o Covid não é, como classificar o Covid, né, que aparentemente estão querendo classificar ele como uma doença trombótica, né, e não como uma doença primariamente pulmonar. Tem alguns relatos, né, conversando com um colega que é patologista, tem relatos de pacientes que têm evolução fulminante, assim, pacientes no quadro inicial mesmo, e que evoluem a óbito em casa, e quando você vai fazer a avaliação anatomopatológica, o paciente tem alguma isquemia, ele me contou um caso de um paciente que evoluiu com isquemia mesentérica, né, era um COVID, em casa, não tinha nem saído o resultado do teste dela ainda, era uma paciente que estava no final da primeira semana e ela teve uma isquemia mesentérica que foi a óbito. Tem vários casos que a gente vê de pacientes que têm quadros oligossintomáticos e que evoluem com trombose, né? Já tive paciente no consultório com trombose coronariana, que praticamente não teve sintoma, e que quando você faz a sorologia positiva para COVID, né? Tem casos de AVC, então não são só tromboses venosas, o mais comum realmente são as tromboses de membros inferiores e a embolia pulmonar, e parece a embolia pulmonar parece ser mesmo a formação de um trombo local por endotelite dos vasos pulmonares, e não a embolia clássica que a gente conhece, né, da saída do êmbolo dos membros inferiores para ir bater lá no pulmão, então parece ser mesmo um quadro inflamatório local. Outra complicação que a gente vê nesses pacientes, a Yara citou, são os pacientes em ECMO, né, que o próprio sistema em si já é um sistema pró-coagulante, geralmente esses pacientes já estão utilizando a heparinização plena, mas já tem alguns estudos mostrando que esses pacientes com ECMO prolongado, principalmente, evoluem invariavelmente para a deficiência de fator de Vauvelet-Brand e para a deficiência de fator 13, né, inclusive evoluindo com o sangramento. Tem alguém com o microfone ligado. Inclusive evoluindo para sangramentos graves, né? Tem um paciente que a gente está acompanhando agora no Rotem, que é de dar um nó no juízo, né, Luiz? Que a gente vê o paciente sangrando, paciente com sangramento nasal, sangramento nasofaríngeo, um COVID já há pelo menos uns 25, 30 dias do COVID, que ainda está traqueostomizado, ainda está em ECMO. E é um paciente que evolui com um sangramento que não tinha história hemorrágica prévia, mas que tem um sangramento grave, com necessidade transfusional, com instabilidade hemodinâmica, e que você, às vezes, mesmo com as reposições, não consegue concluir, fechar o que é que esse paciente tem, então parece realmente um paciente está evoluindo com um quadro de uma disfunção plaquetária aí, secundária ou deficiência de 13, secundária ao ECMO, secundária ao COVID, então são várias interrogações ainda, né? Infelizmente, depois de um ano, a gente ainda tem muitas dúvidas de o que fazer, como fazer, né? Eu espero que daqui a algumas semanas a gente consiga voltar a discutir esse tema, de repente, com os resultados desses estudos randomizados, né, para ver se a gente consegue se guiar melhor e tratar melhor essas pessoas, né? Então, se ninguém tiver mais nada a falar, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, certo? E agradecer a oportunidade de a gente estar discutindo um pouco sobre esse tema complexo. Obrigada a todos.